Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos de graça, Senhor, louvor a Ti nesta noite, agradecendo, Pai, pela oportunidade que o Senhor concede a nós, a igreja, de estarmos reunidas e congregadas no Teu nome. Agora toma nas Tuas mãos o Teu servo, o evangelista Gilmar, que vai ministrar a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, usa Teu servo nesta noite, como sempre o Senhor tem usado, Pai, e nesta noite não vai ser diferente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que estamos em pé, vamos continuar a leitura justamente onde o nosso irmão Fernando parou, capítulo 5 de Tiago, a partir do versículo 12. Hoje é a última lição desta carta e vamos estudar a partir do versículo 12. Amém? Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outros juramentos, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite ou óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Sente, irmãos, por gentileza. Sou grato a Deus por esta oportunidade ímpar que Deus me outorga de estarmos aqui participando dessa abençoada reunião. Hoje, como já disse, nós estamos encerrando esse belíssimo ensino da Epístola de Tiago. Foi durante 3 lições, ministrada por 8 obreiros, que eu tenho certeza que tem gerado benefícios à vida da igreja, ao crescimento de cada irmão e irmã no conhecimento da palavra de Deus. Apenas uma breve recordação para que possamos nos inteirar desta carta. Tiago, que é o autor dessa epístola ou carta, ela é composta por 5 capítulos, 108 versículos, e encontramos aqui 54 mandamentos. Esse Tiago que escreveu essa epístola era o meio-irmão de Jesus. Tiago, a princípio, não cria que Jesus era o Messias de Deus. Mas a história da igreja mostra que após Tiago converter-se, ele tornou-se um dos grandes líderes da igreja primitiva. O apóstolo Tiago também é conhecido como Tiago, o justo. Este homem, irmãos, era considerado um grande líder, pastor da igreja em Jerusalém, e era um homem íntegro, um homem de vida santa, um homem de testemunho, um homem de oração, que segundo os historiadores, Tiago tinha os seus joelhos calejados como de um camelo, devido às horas que ele passava de joelhos diante de Deus. Tiago percebeu que os cristãos enfrentavam alguma dificuldade. Esta carta, para lembrar os irmãos, ela foi dirigida conforme o capítulo 1 e o verso 1, às 12 tribos que andam dispersas. Essas 12 tribos se referem não àqueles israelitas
que professavam o judaísmo, e sim aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E eles estavam dispersos. E uma das grandes dificuldades que Tiago percebeu foi que esses irmãos novos convertidos tinham dificuldade de colocar em prática aquilo que eles professavam, ou seja, o dia a dia desses irmãos, o que eles diziam ser, os ensinos que diziam seguir, eram completamente diferentes na sua prática, ou seja, diziam que era uma coisa e praticavam o contrário, professavam que eram cristãos, mas o seu comportamento não condizia com o que é ser um cristão. E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele percebeu que todo o problema desses novos irmãos, desses novos convertidos, era a falta de maturidade na vida espiritual desses irmãos. E eu quero mais uma vez lembrar aos irmãos que esta carta, ela é destinada aos crentes, aqueles que batem no peito e dizem: olha, eu sou cristão. O que é ser cristão? Cristão é ser parecido com Cristo. Cristão é ser semelhante a Cristo. E essas pessoas que se professavam, a palavra professar significa confessar pela boca em público, eles não estavam vivendo esta realidade. O que estava acontecendo naquela igreja? Qual o comportamento desses irmãos? Crentes pobres financeiramente, eram humilhados, eram enganados e eram roubados pelos crentes ricos da mesma igreja. Dentro dessa igreja havia crentes guerreando, ou seja, disputando posições de liderança dentro da igreja. Um queria ser melhor que o outro. Havia nessa igreja crentes que a sua prática era práticas mundanas. Outros crentes estavam sendo tentados, outros crentes estavam sendo provados, outros crentes, devido às perseguições, estavam desistindo da sua caminhada. Outros crentes eram rebeldes, não obedeciam aos ensinos dos seus líderes, e outros vivendo uma espiritualidade superficial. E devido a esta situação, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta carta. Por isso que a carta de Tiago, ou epístola, é considerado um livro prático, ou melhor, é como um farol aceso diante de nós, pois seus ensinamentos práticos são bem atuais e servem como um alerta. Nós que estamos aguardando o arrebatamento da igreja, nós que precisamos continuar cheios do Espírito Santo, esse ensinamento nos ajuda a entendermos, para não vivermos uma vida espiritual superficial, insuficiente e vazio da real presença do Espírito Santo na nossa vida. Este ensino diz-nos que devemos valorizar a palavra de Deus e fazer desta palavra como um pão diário, como um alimento para a nossa vida. Como disse aos irmãos, foram 13 lições como a de hoje. E aqui Tiago, depois de nós tratarmos diversos assuntos, Tiago agora nos leva, irmãos, no encerramento da sua carta, a aprendermos os meios das graças disponíveis aos crentes. O que eu quero passar para os irmãos agora são conselhos práticos, são conselhos necessários para que o crente, para que o cristão mantenha um excelente relacionamento com Deus, para que mantenha um excelente relacionamento na igreja e também na sociedade que vive. O verso 12 diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Outra versão bíblica diz: acima de tudo, porém, meus irmãos. E lá no fim diz: para não cairdes
em juízo. Apesar da prática do juramento ser uma atitude bastante antiga, ainda hoje, irmãos, encontramos pessoas que se utilizam desse proteger para que possam ter ou receber credibilidade naquilo que eles dizem. Encontramos pessoas muitas vezes em alguma situação, e eu quero lembrar os irmãos mais uma vez, é importante isso, que esse ensinamento diz respeito aos cristãos, é um ensinamento para a igreja. E o que estava aqui Tiago aconselhando o seguinte: pode acontecer, irmãos, que às vezes nos dá uma situação difícil e alguém chegar, deixa eu falar com o Pedro não está aqui? Deixa eu falar com o pastor, estou precisando de R$100, juro por Deus, pastor, sábado eu lhe pago. E esse sábado acaba passando, mas eu precisei jurar para que o pastor acreditasse na minha necessidade. Às vezes um funcionário falta ao serviço, se dormiu, alguma coisa aconteceu lá e ele não pôde ir. O que é mais fácil? Ó, patrão, eu juro pelo meu pai que já morreu, que Deus o tenha lá, mas eu juro que eu não vim porque eu estava doente, por isso que eu não pude vir trabalhar. Juro por Deus, juro pelo meu pai, pela minha mãe que já descansa, que Deus a conserve lá. Isso eu ouvi muitas vezes. Olha, eu juro por essa luz que está me iluminando aqui, que eu estou dizendo a verdade. Só que Tiago está aconselhando aos crentes, e este ensino, como disse para os irmãos, são atuais para a vida da igreja. Capítulo 5, verso 12, Tiago repete o mesmo ensino dito por Jesus lá no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 33 ao 37. E é importante que eu diga aos irmãos que Tiago não está condenando juramentos solenes. Por quê? Porque juramentos solenes era uma prática judaica e era tido como legalmente válida. 22 e 11 de Êxodo, não vou ler por causa do tempo para facilitar os irmãos, está ali a comprovação que havia juramentos solenes que eram aceitos pela lei. Mas o que Tiago está condenando, o que Tiago está chamando a atenção, a semelhança do ensino de Jesus, era a prática de fazer juramentos falsos, de fazer juramentos levianos, de fazer juramentos enganosos, usando o nome de Deus, usando o nome do objeto sagrado ou o nome de pessoas. Por quê? Para garantir a verdade do que se diz. E Tiago começa esse verso 12 dizendo assim: acima de tudo. Outra versão diz sobretudo. Outra versão diz especialmente, meus irmãos. O que Tiago quer dizer? Tiago está enfatizando que as palavras que saem da boca de uma pessoa deixa transparecer, dá um raio, dá uma luz de entendimento como é a condição espiritual desse irmão. Nós nos deparamos com pessoas que lamentavelmente sabemos que de 10 palavras que falam, boa parte são mentiras. Então quando essa pessoa vem falar, a gente sempre fica, como você já vem, fica com o pé atrás, porque sabemos que dali não procede a verdade totalmente. Só que eu quero repetir, este é o ensino para a igreja. Porque Tiago diz: meus irmãos, não jureis. Irmãos, o verdadeiro cristão, aquele que é uma nova criatura, aquele que é comprado pelo sangue de Jesus, aquele que tem o seu nome escrito no grande livro da vida, aquele que aguarda o arrebatamento dos santos da terra, não precisa jurar por isso, nem por aquilo, para que suas palavras sejam dignas de crédito. Eu sou cristão, irmão. Olha, eu sou cristão. É isso que nós professamos. E é isso que nós precisamos ser vistos. O testemunho diante das pessoas não precisa. Olha, pastor, eu juro por Deus que eu vou lhe pagar. Eu não preciso. As pessoas precisam crer em nós.
As pessoas precisam crer que nós somos luz, que nós somos cristãos, nós precisamos valorizar o nosso testemunho. E lá na igreja de Tiago isso não estava acontecendo. Por isso que eu disse, irmãos, não jureis. Uma coisa que nós precisamos entender, que como cristão, todas as nossas palavras, todos os nossos compromissos são feitos diante do olhar de Deus. Deus está no controle de tudo, é a expressão que mais se ouve nesses dias atuais. Deus está dominando tudo, então vamos aplicar isso hoje. Todos os meus compromissos, tudo aquilo que eu faço, eu como crente, como cristão, preciso entender, Deus está com os olhos postos sobre isto. Então, devido a essa veracidade, a este ensino, eu não preciso jurar pelo céu, pela terra, por Deus, pelo meu pai, pela minha mãe que já morreu, não. As palavras que saem da boca do crente precisam ser acreditadas pelas pessoas que nos escutam. As palavras e as ações do cristão são sagradas. Por que eu digo que são sagradas? Porque são de uma pessoa que foi comprado pelo sangue de Cristo. E quando somos comprados por sangue de Cristo, Deus tem um propósito com esse preço. Ou seja, Ele quer que nós tenhamos uma vida de santificação. Por isso que é esse interesse de Paulo. Vossa palavra, de Tiago, vossa palavra seja sim, sim e não, não. Outra vez aqui Tiago faz eco do ensinamento de Jesus, que está lá em Mateus 5,37. Tiago pede aos cristãos, irmãos, palavras diretas. Eu quero de vocês palavras honestas. Eu quero de vocês palavras claras, palavras dignas daquilo que se diz e daquilo que se faz. Porque se eu falar de outro modo, é a mesma coisa que eu pedir o juízo de Deus. Aleluia. Nós vivemos dias difíceis na terra, irmãos. Dias em que muitas vezes a nossa credibilidade como cristão não é vista. Mas eu estou aqui nesta noite como um portador do ensino da palavra de Deus. E sei que o Espírito Santo há de trabalhar em nossas vidas e todos nós seremos fortalecidos. Versículo 13 diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Enquanto estivermos aqui na terra, a nossa vida cristã será alternada. Viveremos momentos de alegria, mas também viveremos momentos de aflições e de tristeza. Mas, graças a Deus por isso, que para cada um desses momentos, a palavra de Deus nos mostra, nos indica meios da graça disponíveis a nós crentes. Em ocasião de alegria, louvar a Deus, louvar ao Senhor, é a atitude mais própria. Agora, naqueles momentos de doença, de tristeza, de aflição, o caminho é a oração da fé. E essa oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha o conselho de Tiago aos crentes: está alguém entre vós aflito? Ore. Lembro-me que Jesus, nos seus ensinamentos, João 16:33, ele deixou ciente aos seus discípulos de que no mundo eles teriam aflições. Mas Jesus exortou: olha, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Aflição, irmãos, é sinônimo de angústia. E em consequência disso, quase sempre vem a ansiedade, a tristeza e a depressão. O rei Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, no Salmo 42, verso 2, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Reconheço, irmãos, que não é fácil orar. Mas quero dizer nessa noite que não há outra solução para que você, para que eu, possamos enfrentar essas dificuldades nesta caminhada,
Por isso que Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17, disse: orai sem cessar. Este é o caminho da vitória, a vida de oração. Nesses versículos do 13 até o 20 que eu li com os irmãos, o apóstolo Tiago menciona a palavra oração 7 vezes, do 13 até o 20, 7 vezes, para mostrar a eficácia de uma vida de oração. E eu transmito aos irmãos que a oração com a palavra sustenta o crente e fortalece-o diante das lutas. Precisamos orar e ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia e precisamos orar. Essas duas atitudes vão nos ajudar a enfrentarmos as dificuldades. Neste verso 13, 3 verdades fundamentais que eu quero passar para os irmãos. Primeira verdade: quando enfrentar os nossos problemas, quando você enfrentar uma luta, uma dificuldade, irmãos, a primeira coisa, não murmure, mas ore. Quando vier a luta, não murmure, ore. O sofrimento aqui na terra ao cristão, ele é provado por muitas circunstâncias adversas: saúde, finanças, família, relacionamento, decepções. Em vez de murmurar de Deus, ou até mesmo atribuir a este momento a algum irmão, neste mesmo capítulo 5, verso 9, devemos aprender que não devemos nem reclamar dos irmãos, mas sim apresentar a Deus esta causa em oração, pedindo sabedoria para usarmos esta situação que estamos enfrentando para a glória de Deus. Todos os momentos que nós passamos na terra há um propósito de Deus, e nós muitas vezes não entendemos. Mas quero dizer nesta noite para você que está aqui, quando você se deparar com uma situação adversa, não murmure de Deus e não reclame de ninguém, mas aproveite esta luta para se aproximar mais de Deus, fortalecer a sua vida e crer nas suas promessas. Através da oração, Deus muda as circunstâncias. Irmãos, a oração remove sofrimento. A oração nos dá poder para enfrentar problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 até o 10, está um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz ali que ele orou 3 vezes a Deus, para Deus mudar uma circunstância na sua vida. Pois a Bíblia diz que ele tinha um mensageiro de Satanás, que era um espinho na carne, que lhe perturbava. E Paulo, fazendo uso da oração, 3 vezes orou a Deus, pedindo uma resposta, pedindo um livramento. E o que Deus lhe disse: meu filho, a minha graça te basta. A oração tem poder de mudar circunstâncias. Aleluia, glória a Deus. Olhe para Jesus. Jesus estava no Getsêmani, estava prestes a enfrentar a cruz. Com ele tinha alguns discípulos lá no Getsêmani orando e não conseguiram. E Jesus foi lá falar com Deus, seu Pai, e pediu para Deus que Deus afastasse aquele cálice dele. Deus não afastou, mas Deus lhe deu graça. Deus deu força a Jesus, que ele pôde suportar a prisão, os açoites e a cruz, por amor da minha vida e por amor da tua vida. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, busque sempre um fortalecimento na vida de oração. Terceira verdade: ao mesmo tempo que há pessoas chorando, aflita, dentro da igreja, os irmãos, há outros crentes que estão celebrando a vitória. Por isso que disse aqui Tiago: está alguém contente? Cante louvores. Olha o exemplo para a nossa vida. Deus equilibra a nossa vida, permitindo horas de sofrimento
e também nos dando horas de alegria. Só que o que me chama a atenção, que quando Deus permite que a gente passe por sofrimento, o crente maduro, o crente firme no ensinamento de Deus, ele não se abala. Ele canta até mesmo diante do sofrimento. Ele pode estar na maior luta da sua vida, na maior dificuldade, ele não reclama, não murmura, e pelo contrário, ele abre a sua boca e louva a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós encontramos ali que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam um hino a Deus, e os outros presos escutavam. Paulo e Silas estavam com o corpo marcado pelos chicotes, as agressões, talvez com sede, talvez com fome. Talvez o diabo dizia: Paulo e Silas, desistam, eu sou maior do que vocês, mas não. Mas o sofrimento não foi maior. A Bíblia diz que eles cantavam um hino de louvores a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, se no teu lado tem alguém que está feliz e você hoje está um pouco abalado, tranquilize-se. Faz parte do propósito de Deus. Aleluia. Versículo 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo ou azeite, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Neste ensinamento de Tiago, nós encontramos aqui 3 atitudes: a atitude do enfermo, a atitude do presbítero e a atitude dos demais irmãos. Vamos ver como que deve proceder o enfermo. Disse assim Tiago: está alguém entre vós doente? O que deve fazer o enfermo, irmão? Me ajude. Mais alto, tem muita gente. O que deve fazer o enfermo quando estiver doente? Chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, a pessoa enferma, o crente, torno a repetir que eu ensino para a igreja. Então o crente impossibilitado de ir à igreja, ele ou alguém da sua família, chama os presbíteros da igreja à sua casa. Esta é a atitude correta do enfermo. Ah, irmão, faz uma semana que eu não vou no culto, ninguém veio me visitar, ninguém veio orar. Aí eu pergunto: você chamou alguém? Você ligou para o 3412, 5436 da igreja? Não. Você não tem o WhatsApp, não faz parte, e hoje temos essa ferramenta que nos ajuda. Você não faz parte daquele grupo da congregação, não tem o telefone do seu líder da congregação. Você não chamou, irmão. E eu dou graças a Deus que nenhum obreiro tem espírito de adivinhação para adivinhar que você está doente. Então não murmure, não reclame, faça o que a Bíblia ensina. E a palavra de Deus é clara, é enfática: chame os presbíteros da igreja. Por que chamar os presbíteros? Porque chamar os presbíteros, irmãos, o doente primeiro está reconhecendo a autoridade espiritual desse homem chamado por Deus. Segunda coisa, está reconhecendo e dando respeito a esse homem idôneo, a este homem da oração. Irmãos presbíteros que estão aqui, deixa-me lembrá-los. Vocês foram chamados por Deus. O maior privilégio que um homem pode ter na terra é ser chamado por Deus, e Deus te deu um ministério. Você é um presbítero da igreja. Você deve estar à disposição de um doente para visitá-lo, orar, ungir, e o milagre vai acontecer, porque está na Bíblia. Deixa eu mostrar para os irmãos outro erro que acontece, que eu vou atribuir esse erro, pastor Argimiro, a falta de conhecimento. Está alguém doente? Me permita, pastor João, usar o seu nome? Está alguém doente e diz: eu vou chamar lá o irmão João. Aquele homem tem dom de cura. Eu vou chamar o João para orar, porque o João tem dom de cura.
Não, eu vou chamar a irmã Maria. Aquela mulher, quando ora, o milagre acontece. Quem proceder assim está errado. Não tem que chamar ninguém que tenha o dom. Se o presbítero tem dom, é outra coisa. Agora, não, eu vou chamar fulano porque tem dom. Vou chamar uma irmã para orar por mim. Está errado. A Bíblia é clara. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. São os presbíteros que você deve chamar, irmão ou irmã. E não chamar alguém que você simpatiza porque tem o dom de maravilha, tem o dom de cura. Não, são os presbíteros da igreja que deve ser chamado. Também não é o diácono, não é o auxiliar. É evangelista? Sim. Eu sou evangelista, mas não deixo de ser presbítero. O que aconteceu comigo e outros irmãos evangelistas, pastor, é que Deus acrescentou algo no meu ministério. Mas eu continuo sendo presbítero, continuo sendo diácono e continuo sendo auxiliar. Porque Deus acrescentou algo na minha vida. E o que fazem os presbíteros? Orem sobre ele. A primeira atitude do presbítero é orar pelo enfermo. E aqui, apesar de não estar explícito, sem dúvida cabe a prática da imposição de mãos, onde nos baseamos em Marcos capítulo 16 e verso 18, que diz: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este gesto do presbítero, de orar pelo doente e impor as mãos, é um gesto de autoridade espiritual. É um gesto de sinal de fé. Pois através da imposição de mãos abençoadas por Deus, o que acontece? Esse homem transmite a virtude do Espírito Santo que está na sua vida para o corpo do enfermo. E o milagre acontece. Ungindo com óleo em nome do Senhor. Irmãos, a unção com óleo ou com azeite, conforme a sua versão, é uma prática bastante comum entre as igrejas pentecostais. Mas eu preciso alertar os irmãos que o milagre acontece não é pela prática da unção, não é pelo óleo, não, mas o verso 15 diz: a oração da fé é que salva o doente. Então veja que diz: ungindo com óleo em nome do Senhor. Ao usar essa expressão, o nome do Senhor, a unção, ela vem selada com autoridade. E o presbítero, nesse momento, ele age como um representante de Jesus, que abençoará o ato e aprovará o ato. Torna a repetir: olha o privilégio que Deus te deu, irmão presbítero. Você é o representante de Jesus diante do enfermo. A autoridade está nas tuas mãos. Jesus dos céus diz: lá está o meu representante e eu vou confirmar. Preciso dizer para título de esclarecimento: a cura de um enfermo somente ocorrerá se for a vontade soberana de Deus. Pode acontecer que você ore, que você unja e o doente não fique sarado, porque essa não era a vontade de Deus. E isso nós precisamos entender, já foi falado aqui, da soberania de Deus nas suas decisões. Deixa eu dizer para você também que não é errado. E também não é falta de fé, irmãos, você recorrer aos médicos. Alguém erroneamente diz: não, é só oração, eu estou mal, mas é só oração e eu não vou ao médico. Eu só confio na oração. Veja o que disse Jesus em Mateus 9,12. Disse Jesus: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Porém, é fundamental buscar primeiro a oração no nome do Senhor. Um grande teólogo chamado Morier, ele disse assim, que quando o crente ele vai ao médico, os seus olhos, que ele chama de fé, continuam voltados para Deus.
Não é porque eu vou ao médico que eu deixei de ser crente. Não é porque eu vou ao médico que estou desprezando a unção e a oração do presbítero, não. Aprendemos que quando vamos ao médico, nossos olhos continuam firmados em Deus, que é o único que tem poder para curar. Então deixa eu dizer para você mais claro, quando alguém ora por você, e você toma uma aspirina, não é errado, irmão, porque Deus coloca o poder nessa aspirina e o milagre acontece. Quando alguém passa por um processo de cirurgia, o que é que a gente faz na oração? Senhor, dirige a mão do médico. E é isso que acontece. Portanto, não é errado você pedir oração, pedir unção e depois ir ao médico. Precisamos ser firmes em nossos conhecimentos. E os irmãos? O que fazem os irmãos? Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago agora estava falando, se dirigindo aos cristãos, salvos em Cristo. E na primeira interpretação nossa desse texto, parece-nos que Tiago está dizendo que esse doente está passando por esse processo de enfermidade, ou esse crente está doente por causa de pecado. E eu preciso esclarecer aos irmãos que nem toda doença é resultado de um pecado pessoal. O que aqui Tiago está retratando é uma doença que a teologia chama de armatiogênica, ou seja, doença provocada por um comportamento pecaminoso. Esse texto de Tiago é um incentivo à união e ao amor fraternal entre os salvos. Irmãos, nós somos falhos. E como todos nós, erramos e somos pecadores. Então, em vez de nos acusarmos uns aos outros, o que Tiago nos orienta? Que devemos confessar nossas culpas e orarmos um pelos outros para sermos sarados. Isto que nós precisamos fazer neste momento. Procurar a pessoa a quem sentimos que ofendemos, orar com ele, pedir perdão a ele perante Deus, e eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. É isso que Tiago está exortando aqui, um incentivo à união e ao amor fraternal entre os salvos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para atrás, e eu quero mostrar aqui para os irmãos, um pouquinho só, um parêntese, sobre o óleo. O óleo simboliza o Espírito Santo e o seu poder sanador. A unção com óleo estimula a fé. O primeiro ensino que eu passo nesse parênteses que eu abri aqui, aos irmãos presbíteros, é dever seu, presbítero. É obrigação sua, presbítero. É responsabilidade sua, presbítero, sempre carregar o seu vidro com óleo. Somos humanos, podemos esquecer, é outra coisa. Mas não negligencie nesse ministério, nessa função que Deus te deu. Duas passagens no Novo Testamento abordam a questão da unção com óleo. Marcos 6:13 diz que os discípulos expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E depois esse texto de Tiago 5:14. Irmãos, devido às várias interpretações sobre o uso do óleo, o lugar aonde se deve ungir o doente, muitas igrejas contemporâneas lamentavelmente voltaram a praticar cerimoniais do Antigo Testamento, ungindo vestes, ungindo objetos, ungindo carros e chaves de carro, ungindo trevos, ungindo carteiras de trabalho, ungindo pessoas de um modo indiscriminado. A unção é claro o ensino sobre enfermos.
Conforme Colossenses 2, do versículo 16 ao 17, os rituais do Velho Testamento eram sombras do que havia de vir. Então esses rituais cessaram, irmãos, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, verso 11 e 14 nos diz isso. O óleo que nós ungimos o doente não é medicinal, pois esse óleo não tem o poder de cura, e sim o que cura é a oração da fé, e o Senhor o levantará. Somente os presbíteros são autoridades espirituais para esta prática. E há um conjunto de fatores que precisamos colocar em prática e obedecer: imposição de mãos, unção com óleo, oração da fé, confissão de pecados e perdão. E as palavras em nome do Senhor é o limite da cura de Deus. Aleluia. A eficácia da oração. Nos versículos 17 e 18, o apóstolo Tiago se utiliza aqui de um personagem bastante conhecido, que é Elias. Ele diz: e orou outra vez o céu. 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aqui Tiago, nesses versículos 17 e 18, ele usa esse homem bem conhecido de todos nós, chamado Elias, para mostrar que até mesmo um homem poderoso como foi Elias, um instrumento na mão de Deus. Olha como ele aconteceu. Ele teve medo, ele fugiu, sentiu depressão e também pediu para morrer. Ou seja, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orou a Deus, e o céu se fechou por 3 anos e meio. Orou outra vez, o céu se abriu e a chuva veio, mostrando assim que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O poder da oração é o maior poder que há no mundo. Nós conhecemos o progresso da humanidade. Nós conhecemos o poder do braço, o poder do cavalo, o poder do dinamite, o poder da bomba atômica. Mas eu quero dizer nesta noite que o maior poder é o poder de Deus, que se manifesta através da oração do justo. E nós não podemos separar, irmão, a oração da palavra, pois aqui na palavra, nesta palavra, que estão as promessas que eu vou buscar em oração. Por isso que oração e palavra seguem juntos. Encerrando, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, sempre, enquanto estivermos caminhando na terra, sempre passaremos pelo perigo de alguma pessoa se desviar da verdade. Escritor aos Hebreus, capítulo 2, verso 1, diz assim: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. A situação, a condição de um crente desviado é a pior possível, porque estamos falando de uma pessoa que já conheceu a verdade. A sua culpa é maior, e a obra, o domínio que Satanás tem sobre a vida dessa pessoa que conheceu a verdade e abandonou a verdade, Mateus 12:45 diz assim: e os seus atos desse homem são piores do que os primeiros, de tanta força que o inimigo tem sobre a sua vida. E aqui Tiago, ele ilustra a conversão como literalmente retornar à verdade original do qual alguém um dia se afastou. E a mensagem aqui está muito clara: só podemos alcançar quem se desviou da verdade se formos atrás dessa pessoa.
É difícil, irmãos, mas é preciso que nós, ao termos essa atitude, tenhamos uma atitude de cuidado especial e amoroso de um para com os outros. O verso 20 mostra que o resultado de um crente conhecer a verdade e se desvia é o pecado e possivelmente a morte eterna, ou seja, uma morte separada de Deus. E essas pessoas que se desviam da verdade necessitam de ajuda. Precisam voltar para o caminho da verdade. Jesus disse assim para Pedro, Lucas 22, 31 e 32. Pedro, Satanás vos pediu para se andar contigo como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A igreja, nós temos uma missão na terra, anunciar o evangelho da salvação aos perdidos. Mas nós também temos uma missão, que é restaurar os crentes que se desviam. Tiago 23 diz que fazendo isso, vamos estar arrebatando eles do fogo. Agora, irmãos, eu preciso dizer para você que é uma tarefa difícil lidar com pessoas que abandonam a igreja, porque são pessoas cheias de mágoas, cheias de ressentimentos, e eu sei que não é fácil chegar nesse tipo de irmão e irmã que por algum motivo se afastou da verdade, mas eu creio que o Espírito Santo que cuida da igreja há de levantar homens e mulheres capacitados para esse trabalho, que se dedique à busca de feridos, de caídos que estão à beira do caminho, livrando-os de uma condenação eterna. No encerramento deste ensino de Tiago, todos os ensinamentos desse homem estão em plena harmonia com os ensinamentos de Cristo. Aqui aprendemos que Tiago, nessas últimas instruções, frisa: orar pelo que sofrem, orar pelos enfermos e cuidar pela restauração daqueles que se desviam. O coração de nós, crentes, precisamos estar sempre cheios de compaixão, de amor, para que as nossas orações estejam sempre vivas na presença de Deus. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Estamos vivendo os minutos que nos antecedem a sair aqui da terra. Portanto, crentes, permaneçam firmes, abrace, viva a doutrina que te ensinou a ser fiel, que tem te sustentado até agora. Lutas virão, dificuldades virão, mas a presença do Espírito Santo vai fortalecer a tua vida, e muito breve os céus se abrirão para receber a noiva do Cordeiro. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A igreja se põe em pé. Vamos louvar a Deus juntamente com os irmãos. Adore esse Deus, porque ainda temos um tempinho, e exalte a Ele em nome de Jesus. Talvez você precise de uma cura, de um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A igreja pode cantar junto. Um grande coral. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Opera Jesus. Aleluia. Enquanto o irmão canta, se tiver alguém enfermo,
quer passar aqui para receber a oração, pode passar. Com alguma dificuldade, seja ela qual for. Não Convido que mereço você venha até a frente. seu amor. Queremos orar em teu favor. Aleluia. Mas eu sei que Glória a mesmo assim o Amém. Senhor cuida de mim. Glória a Deus. Um tão pobre pecado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Purifica as minhas vestes. Aleluia. Com seu sangue remidor. Aleluia. Mas Glória eu a Deus. sei que mesmo Se assim tiver alguém que tem o alguma Senhor necessidade, cuida de mim. venha para frente crendo. Um tão pobre pecado. Deus pode te dar vitória nesta noite. Ouvimos uma poderosa pra te mensagem. adorar, Aleluia. Senhor. Deus tocou no meu coração de fazer esse convite. Te Não é hábito dar nosso. o meu louvor. Aleluia. Os presbíteros, evangelistas, quero me põe as mãos sobre os irmãos na hora. Vou me estaremos orando. derramar Creia, aos irmão, teus creia. pés, Senhor. Venha crendo. Aleluia. Glória a O Deus. meu vaso de alabastro. Aleluia. Glória a Deus. Quero Aleluia. lhe oferecer. Se tiver mais alguém, saia do teu banco. Venha aos até teus aqui. pés, Os obreiros porque estarão santo orando em teu tu favor. és. Vem meu Aleluia. louvor receber. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar e os irmãos ergam as vossas mãos em direção aos irmãos que vieram aqui, porque eles precisam, eles creem na bênção de Deus. Eu não sei qual a necessidade, mas Deus conhece. Então oramos. Soberano Deus e Pai, nesse momento, após ouvirmos a Tua palavra, que no Teu nome os enfermos ficam curados, libertados, e eu creio no poder da oração da fé. Estamos aqui, Senhor, em Teu nome, pedindo que o Senhor restaure vidas e abençoe cada um que veio aqui na frente. Aqueles que não puderam vir, Tu conhece. Pai, oramos em nome de Jesus. Opera nesta noite, que venhamos sabermos notícia da obra que o Senhor realizou na vida dos Teus filhos. Esta irmã, este irmão que está com dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho, perseguição, seja lá o que for, em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra contrária das trevas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Digam todos. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.